Nós vamos fazer uma abordagem de uma forma dinâmica, tentando mostrar aos companheiros de que, quando Allan Kardec organizou o Espiritismo, a doutrina espírita, Allan Kardec procurou mostrar a todos que a vida não começava no berço e nem terminava no túmulo. Nós já existíamos antes da criação desse corpo e vamos continuar existindo após a morte desse corpo. Em função disso, nós somos regidos por várias leis. Entre elas, uma lei de grande importância dentro da visão espírita, a lei de ação e reação, que vai nortear a nossa vida no que diz respeito à questão de uma encarnação futura, ou Evangelho, capítulo 2, item 2, a vida futura. Por quê? Muitos se perguntam se existe uma vida futura, por que nós não temos essa visão? O processo evolutivo criado por Deus nos permite ter breves flashes do passado, de encarnações passadas. E hoje nós estamos aqui procurando mostrar a todos que o conhecimento da lei de ação e reação, ela vai nos auxiliar para que a gente possa se organizar melhor, planejando, programando a nossa vida da futura. Alguns companheiros de diversas casas espíritas nos procuram, às vezes nos intervalos das palestras, ou antes da reunião, depois, questionando o seguinte: a lei de ação e reação, ela funcionaria melhor se nós tivéssemos uma melhor compreensão desse mecanismo. Kardec nos apresenta, nesse capítulo 2 do Evangelho, uma coisa muito interessante. O único dogma que a doutrina espírita aceita, se nós podemos dizer, é o dogma da reencarnação. Por quê? Porque não nos é revelado as vidas passadas. Assim também como não será revelada a vida futura. Porque esse mecanismo, ele interfere diretamente na reparação das faltas cometidas. Então, nós temos aí um tripé. Nós temos as vidas passadas, as vidas futuras e o processo de reparação, que é regido pela lei de causa e efeito. Ou seja, se eu, em uma vida passada, me comprometi, eu terei que, em algum momento, reparar a falta contraída. Mas acontece que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está sempre procurando facilitar o nosso lado. Sejamos sinceros. Nós reparamos muito pouco do mal que cometemos aos outros e a nós mesmos. Então, para cada erro, Deus nos facilita e muito, nos oferecendo a chance de repararmos o erro, não apenas com aqueles a quem prejudicamos, mas também as pessoas que nos cercam. É muito comum as pessoas, nas palestras, quando abrimos para perguntas, questionarem o seguinte:
necessariamente eu tenho que saldar o compromisso assumido com aquele a quem eu contraí o compromisso? E a resposta dos espíritos, curiosamente, é necessariamente não. Mas você vai reparar o erro cometido com espíritos que precisem passar por provas semelhantes. Porque nós evoluímos em ritmos diferentes. E com isso, às vezes, aquela pessoa a quem prejudicamos evoluiu mais rápido do que nós. Porém, nós não conseguimos ainda saldar um compromisso para conosco. Ou seja, ainda estamos em falta com a nossa consciência. Porque não é Deus que nos castiga. Curiosamente, estudando um pouco mais a doutrina, a gente observa que nós, no momento que vamos contra as leis morais da vida, nós criamos uma situação inusitada. Carregamos um sentimento de culpa no nosso inconsciente, e esse sentimento de culpa nos leva a recair em situações para que a gente venha a saldar o compromisso que assumimos para com nós mesmos. Então, por exemplo, se na época do Império Romano eu tive uma oportunidade boa como um membro de uma família patrícia romana, mas fiz mau uso do livre-arbítrio, porque tive muitos escravos e prejudiquei a muitas pessoas, eu contraí um compromisso. Essas pessoas a quem eu prejudiquei, ou por ignorância, ou pela cultura da época, ou por realmente, segundo Emmanuel, a gente erra mais por ignorância do que por maldade propriamente. Existe um número, a proporção daqueles que erram por maldade é bem pequena, segundo Emmanuel. E nós, por ignorância, espero eu, nos comprometemos. E aí nós temos que saldar esse compromisso. Mas aquelas pessoas que a gente prejudicou, elas evoluíram e se esqueceram do mal que nós cometemos a elas, porque elas enxergaram aquilo como um tropeço de uma caminhada. Acreditem, tem pessoas em que nós prejudicamos, em que elas relevam o mal cometido e seguem o caminho delas. E às vezes nós é que não relevamos para com a nossa consciência. E onde nós podemos encontrar isso? No livro Céu e Inferno. Nós vamos encontrar espíritos que carregam o peso da culpa na sua consciência e pedem uma reencarnação provacional para sanearem para com eles próprios o mal que eles cometeram para com terceiros. E eles retornam, não com aquelas pessoas que eles prejudicaram, mas com outras que têm um tipo de sentimento e um tipo de afinidade tão grande que nós nos identificamos como uma família. E, na verdade, nós somos uma família, somos irmãos em Cristo. Então, nós, às vezes, nos identificamos de tal forma com os nossos companheiros de jornada evolutiva que a gente é difícil, custamos acreditar que estamos pela primeira vez juntos na mesma encarnação, porque somos espíritos que trazemos no nosso bojo encarnatório compromissos muito parecidos. Então, nos preparamos, reencarnamos e nos identificamos como se tivéssemos vivido vidas anteriores. Mas, na verdade, podemos estar juntos até pela primeira ou segunda vez, mas aqueles a quem
contraímos um pesado débito no passado, esses não estamos mais. E aí nós temos que exercitar a caridade para com essas pessoas. E vamos exercitar através da paciência, da boa vontade, da prática da caridade, do exercício do amor ao próximo. E com isso nós vamos resolvendo para com essas pessoas e para com a nossa consciência atitudes em favor do bem. É interessante porque se nós tivéssemos que reencontrar os nossos antigos desafetos para corrigir as faltas banais do dia a dia, gastaríamos um tempo infidável. Mas nem sempre isso acontece. Geralmente, na casa espírita, principalmente no trabalho assistencial, no atendimento fraterno, cruzam no nosso caminho espíritos que trazem situações muito parecidas com aquelas a quem prejudicamos em vidas passadas. E aí cabe a gente ter a boa vontade de orientar, de esclarecer, de procurar ter paciência, dar uma força para o indivíduo se melhorar. E nós estamos nesse processo resolvendo questões pendentes de um passado distante. André Luiz, em muitas das suas obras, principalmente aquela série A Vida no Mundo Espiritual, entre essa série existe uma obra chamada Agenda Cristã, se não me falha a memória, capítulo 14, onde André Luiz ele fala o seguinte: enquanto estamos encarnados, enquanto estamos a caminho da luz, há tempo ainda de exercitarmos a prática do amor ao próximo e a caridade. Eu fiquei curioso, peguei o livro Agenda Cristã e fui lá ler o capítulo 14. Essa frase que eu acabei de dizer, ela é atribuída a André Luiz, mas, na verdade, no capítulo 14, André Luiz vai exortar a todos nós a aproveitarmos, enquanto estamos encarnados, para exercitarmos a prática do bem, fazendo exatamente o que eu falei aqui. Porque nós não temos como saber se iremos encontrar as pessoas a quem prejudicamos. E existe uma passagem que, no momento, eu não sei dizer aonde se encontra, mas ela é bem conhecida. Se nós nos comprometemos com o próximo, será com esse próximo que vamos saldar o compromisso, mas não necessariamente o mesmo espírito. Será um espírito que apresente um quadro muito parecido com aquele. Uma vez conversando com nossos companheiros de doutrina espírita, questionamos sobre isso. Necessariamente nós vamos ter que estar com aqueles a quem prejudicamos para conseguirmos corrigir os erros cometidos lá atrás no pretérito? Não. Nós seremos realocados pela providência divina a um novo corpo, a uma nova família, a novas oportunidades, aonde teremos a chance de dar, através da prática da caridade, do exercício e da prática do amor, no nosso dia a dia, saudarmos compromissos semelhantes àqueles a quem, infelizmente, deixamos a desejar e vamos corrigindo. Seria mais ou menos um exemplo prático e objetivo do professor que, no início da sua carreira de magistério, ele não teve muita paciência com seus alunos. Ele era muito novo, isso pode se aplicar até ao meu caso, creio eu. Muito novo,
e não tinha a maturidade da profissão. Com o passar do tempo, ele percebeu que seus alunos não precisavam somente do professor, eles precisavam da ajuda de alguém com um pouco mais de maturidade para que pudesse educá-los e não apenas instruí-los em termos de vida. Olha a diferença. No início, como professor, eu visava instruir meus alunos. Mas com o passar do tempo, eu percebi que meus alunos precisavam serem educados. Mas educados como? E a família? Não é a educação convencional da família, é a educação do amor do dia a dia, de você acolher o aluno, entender as dúvidas, as questões do aluno. E se nós nos reportarmos à casa espírita, nós vamos ver perfeitamente que a casa espírita recebe constantemente pessoas em sofrimento, pessoas com dificuldades, pessoas que buscam esclarecimento fraterno e consolação. Elas precisam de um acolhimento cristão. O que seria o acolhimento cristão? Você sentar de uma reunião pública e trocar ideia. Então, às vezes, quando eu organizo um estudo como esse que eu estou apresentando, isso não é uma palestra, não, tá? Isso é um bate-papo amigo. Eu procuro direcionar e peço aos mentores para que possam me auxiliar, para que eu possa direcionar, encaminhar meu pensamento de uma forma que esse pensamento venha a nortear pessoas que venham a escutar essa exposição. Pessoas que, por exemplo, tenham dúvidas e busquem o esclarecimento. Pessoas que tenham dúvida e busquem a orientação fraterna. Às vezes as pessoas me perguntam coisas na casa espírita que na hora eu não sei responder. Mas eu digo, olha, eu tenho quase certeza que isso está no livro dos médiuns, ou está no Evangelho. E eu vou procurar. Ou na hora pego o celular, que hoje nós temos uma facilidade de acesso às informações fantásticas. Existem celulares ou tablets que você pode ter muita informação contida ali. Então a gente rapidamente tem um acesso à informação, troca uma ideia e descobre, olha, isso aqui está realmente no livro dos médiuns. Às vezes, conversando com os companheiros, a gente vê um palestrante citar um exemplo muito ilustrativo. Nossa, que eu não me lembro aonde que está isso. Aí você vai conversar com o palestrante fala, olha, eu tenho quase certeza, ou em obras póstumas, ou está em uma das revistas espíritas. Então, quando a gente observa isso, a chance de você pesquisar, de você consultar, é muito grande. Kardec colocou naquela sequência das revistas espíritas que vão do ano de 1858, de janeiro de 58, e, se eu não me engano, até 1869, são 12 anos de revista, nós vamos ter aí muito material que foi publicado por Kardec, mas não entrou na codificação. Entrou, por exemplo, depois por homenagem da Sociedade Espírita de Paris, colocou no livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890. Mas na codificação, no Pentateuco, não. Nas 5 obras iniciais. A gente procura, não acha. E por que eu estou dizendo isso? Porque o objetivo é trazer, oferecer esclarecimento. Quando eu paro e penso, puxa vida, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu não teria cometido determinados erros que eu cometi na época da minha juventude,
na época da adolescência, eu não teria cometido. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o direito de nós agirmos de acordo com o que julgarmos conveniente, mas nós seremos responsáveis por isso. E no momento em que eu estou me tomando a consciência de que eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu peço a Deus a oportunidade de corrigir isso nessa encarnação, se ainda for possível, ou numa encarnação na vida futura. E qual é a vantagem disso? Eu não preciso necessariamente, vejam bem, resolver isso com as pessoas que eu me comprometi, porque eu posso reparar isso com espíritos que estejam numa condição idêntica àquela que no passado eu errei. Quando nós fazemos um balanço reencarnatório, a gente sabe, inclusive André Luiz fala isso no livro Missionários da Luz, onde tem a reencarnação do Sigismundo. E nesse livro, ele diz uma coisa muito interessante. Se eu estiver errado, me perdoem, porque me veio assim de cabeça. Na reencarnação de Sigismundo, né, antes, em um capítulo anterior, André Luiz vai a um departamento onde eles preparam as encarnações. E lá eles observam que existe uma entidade. Ele não diz se é um homem ou mulher, só diz que é uma entidade que já havia se comprometido muito no passado pelo mau uso do livre-arbítrio. E nessa encarnação pede uma deficiência física para não recair nos mesmos erros. E André Luiz fica curioso pelo seguinte, porque diz assim, mas por que ele está pedindo isso? Ele quer uma ajuda, porque ele não confia nele mesmo. Ele sabe que ele é tendencioso e ele pode recair nos erros do passado. Então, essa entidade pede uma deficiência física porque faliu em outras encarnações na área do sexo. Então, essa entidade, ela quer ter problemas físicos para que ela não tenha um lado atrativo que venha a levá-la a reincidir nesse tipo de erro. Até aí tudo bem. Agora, quando nós paramos para pensar que é feita uma programação, nos é dada a oportunidade de reencarnar. A gente reencarna numa família, com oportunidades de acertarmos e errarmos. Porém, a gente não vem com um manual de instrução. Mesmo que a nossa família seja uma família espírita ou espiritualista, nós não trazemos um manual dizendo, isso pode, isso não pode. Não, porque vai contra o livre-arbítrio. No livro dos médiuns tem isso, no livro dos espíritos também. Os espíritos não podem dar spoiler sobre a nossa reencarnação. Eles podem nos orientar, mas eles não podem interferir, eles não podem ir contra as leis morais da vida. Puxa, se eles interferissem, eu não erraria, sim, eu não erraria, mas eu também não teria o mérito de acertar. Então, em função disso, nós temos o recurso de pedir à espiritualidade que a gente seja realocado nas condições apropriadas para passar pelas provas que nós precisamos, mas também tem um detalhe, que os outros também precisam. Porque uma curiosidade, quando nós reencarnamos e trazemos no nosso bojo encarnatório as predisposições a passar por determinadas provas aqui na Terra, nós somos atraídos e atraímos espíritos
que apresentam padrões vibratórios semelhantes. Se determinadas pessoas cruzam meu caminho e eu cruzo o caminho de determinadas pessoas, não é por acaso. Então, nós precisamos, muitas das vezes, parar para pensar que existe uma reciprocidade. Às vezes, num ambiente de trabalho onde você conhece tanta gente, por que você se afina com alguns e não com outros? Em função disso, a gente, às vezes, para pensar, puxa vida, eu procuro, tento interagir da melhor forma possível. E realmente a gente tenta, mas acontece que nas leis morais da vida, nós somos atraídos e atraímos. Como nem sempre nós temos em mente que aquela atitude que nós estamos tendo é uma atitude equivocada, porque a gente, às vezes, se deixa envolver ou envolve atraídos por afinidades do pretérito, porque existe uma relação de afinidades recíproca. Ninguém força ninguém. Às vezes, a reciprocidade ela é para que você e o outro repensem. E, às vezes, a gente demora a repensar. Por quê? Porque nós não temos amadurecimento do senso moral. Se eu soubesse, eu não teria feito. E Deus sabe disso. E como Deus vê a intenção e não a ação, não estou me defendendo, mas eu estou colocando a coisa da maneira mais objetiva possível. Eu ainda, nessa encarnação, como disse André Luiz, uma vez encarnado, eu tenho ainda tempo de reparar faltas que eu cometi nessa e, quem sabe, em outra lá atrás. Tendo uma vida um pouco mais longa, mais uns 20, 25 anos encarnado, com um pouco mais de maturidade do senso moral, eu terei oportunidade de oferecer às pessoas um estudo de reflexão, tentar dar um exemplo diferenciado, tentar fazer a caridade, tentar ser interativo, tentar corrigir as atitudes do passado através de atitudes positivas. É que nem, por exemplo, o que acontece quando a pessoa se aposenta e dizem assim, agora que você se aposentou, que você não precisa trabalhar mais, o que você vai fazer? Olha, agora eu vou, além de trabalhar na casa espírita, eu quero realizar um velho sonho. Eu quero aprender uma língua estrangeira, porque quando eu era jovem, eu tinha uma dificuldade enorme. Então, eu vou estudar uma língua estrangeira, eu vou me preparar, porque eu quero, na próxima encarnação, vir com uma facilidade maior em falar, por exemplo, espanhol, inglês, que são as línguas mais potencialmente utilizadas comercialmente. Tirando o espanhol e o inglês, a língua mais falada do mundo é o chinês, por conta da grande quantidade, mandarim, por conta da grande quantidade de habitantes. Mas, comercialmente falando, a língua mais importante é o inglês. Tanto é que todos aqueles que viajam, todos aqueles que trabalham comercialmente, pilotos de avião, comandantes de navio, né? Os caras dominam o inglês, porque o inglês é a língua que é considerada a língua de mais fácil acesso. Depois vem o espanhol, que também é uma língua muito falada. Tirando o inglês e o francês, o espanhol no continente americano é uma das línguas mais faladas.
Então, eu, por exemplo, resolvi aprender espanhol. Por quê? Eu podia ter aprendido, mas não tinha perseverança. A palavra é essa. Então, hoje, eu quero aprender. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, da mesma forma, podemos usar esse raciocínio tipo: eu hoje quero me dedicar ao espiritismo, fazendo um bate-papo amigo como esse, convidando as pessoas para uma reflexão. Enquanto eu estou encarnado, como disse André Luiz, eu tenho tempo para pedir a espiritualidade. Entre pedir uma doença, que eu sei que não vai ajudar, muito pelo contrário, uma doença consoladora nessa altura do campeonato, só em um caso ou outro poderá ser útil quando o espírito amadurece e aceita a doença, tem aceitação suficiente para conviver com uma doença no final da existência, para corrigir um mal muito grande cometido no passado. Mas o ideal é que a pessoa peça oportunidade de trabalhar em prol do bem, participar numa casa espírita de campanhas em favor de uma instituição beneficente, arrecadando gêneros alimentícios, arrecadando roupas, como agora nós estamos vivendo um momento, sem entrar em muitos detalhes, que o Rio de Janeiro está passando por um período de muitas chuvas. Final de fevereiro, início de março, nós temos aí um período de chuvas pós-carnaval. Então, algumas cidades aqui e do norte do Rio de Janeiro, do sul de Minas Gerais, estão passando por um período complicado. Então, por que não aproveitarmos para fazer uma campanha para enviar gêneros alimentícios, água potável, material de limpeza? É muito comum isso acontecer. Às vezes, a própria casa espírita já tem uma programação para auxiliar instituições, como, por exemplo, dentro da programação, a Casa Espírita faz visitas a instituições de caridade que ficam em outra região, em outros bairros, tá? E as pessoas levam doações, mantimento, fraldas descartáveis, remédio. Então, isso é muito comum. E quando a pessoa tem oportunidade, a pessoa está exercitando a caridade. Não, eu posso fazer o bem. Então, enquanto eu puder, eu vou fazer o bem. Eu digo isso porque nós já tivemos oportunidade de tomar a frente de campanhas. Não muitas, mas tivemos à frente. Então, as pessoas nos procuram. Ah, eu estou sabendo que você está convidando as pessoas, aqueles que desejarem, para fazer uma visita. Eu não vou visitar, mas gostaria de mandar uma doação. Aí falam comigo, eu tenho a relação dos itens que mais precisam. Tá bom, a gente vai fazer uma arrecadação e essa arrecadação nós vamos doar para essa instituição em seu nome. Às vezes é uma pessoa que tem problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é uma pessoa que tem problema de locomoção. Mas tem algumas que têm problema de locomoção, mas não querem ir a si mesmo, vão na van. Então, ano passado, nós fizemos de uma maneira diferente. A instituição, não vem ao caso qual seja agora, tem condições de, com uma caminhonete, buscar as doações. Então, todas as doações foram na caminhonete e nós fomos fazer uma visita simbólica, cada um levando um saquinho com uma coisinha pequena, simbolicamente, mas a doação, o grosso da doação já foi na frente. E com isso, a gente proporciona a muitas pessoas em diferentes idades de irem, conhecerem, verem de perto, terem um contato com aquelas pessoas necessitadas. Estamos tentando auxiliar, estamos tentando estender a ajuda para que as pessoas possam também
se sentirem úteis, participam da instituição, vão na visita, conhecem e veem nessa forma uma maneira delas serem úteis. Porque será que só na próxima encarnação eu vou poder fazer alguma coisa para corrigir o erro dessa? Não, eu acho que eu posso fazer nessa. É só eu desejar com bastante afinco, pedindo a Deus que nos dê a oportunidade, que nós vamos, os caminhos vão se encontrar e nós podemos colaborar. Ou nós vamos até lá, ou colaboramos de uma forma ou de outra. Porque quando o desejo é sincero e nós procuramos nos esforçar de maneira a que a ajuda chegue a quem de fato precisa, olha, às vezes a gente se surpreende. A espiritualidade sempre dá um jeito de que a gente fique sabendo de alguma coisa, como aconteceu uma vez. Vou contar uma história para vocês. Nós somos do Consolador, comunidade espírita cristã de Copacabana, e as doações para o nosso grupo de pessoas assistidas estava até com vento em popa. Nós tínhamos um grupo de gestantes que na época recebiam cesta básica, como ainda hoje recebem as pessoas cadastradas, e cada cesta básica ia uma lata de leite em pó. Então, eu estava assistindo a palestra quando o palestrante falou da dificuldade que eles estavam tendo de conseguir leite em pó. Na hora, me veio aquilo, porque nós estávamos com uma sobra de leite em pó muito grande. E eu estava observando que algumas latas de leite em pó iam vencer. Falei com a nossa direção na época, falei com a presidência da casa e disse o seguinte: olha, aconteceu que nós recebemos aqui um palestrante de uma outra casa espírita que, por acaso, contou essa história e eu estava assistindo a palestra e me veio a lembrança de que estamos com uma sobra de latas de leite em pó. Nós não poderíamos doar para esse pessoal? E aí eles autorizaram. Olha, procura doar de maneira que eles levem as latas que estão mais prestes a vencer, que aí eles distribuem e nós ficamos com apenas o necessário. Não há necessidade de muitas, até porque nós não temos espaço, nós não temos depósito. Eu falei, beleza. E aquilo me veio na hora. Na época não existia telefone celular. Aí eu falei com o rapaz que eu iria tentar. Peguei o telefone dele e falei, olha, eu vou conversar com a direção. Se eles autorizarem, me veio isso aqui na cabeça. Ah, beleza, se autorizarem, você liga para a gente que a gente vem buscar. Cheguei em casa, peguei o telefone, liguei, falei com o presidente. Ah, perfeitamente. Depois você passa para a gente quantas latas tinha e quantas você doou. Perfeito. Pegamos tudo, levamos, eles levaram e ficou resolvido. Então, às vezes, é tudo uma questão da gente ser um elo para fazer a caridade para quem precisa. Mas a gente tem que estar antenado. Tem que estar antenado para que isso aconteça, esse intercâmbio aconteça. A gente tem que ter, em primeiro lugar, o sinal da espiritualidade. A espiritualidade tem que nos sinalizar. Como, por exemplo, eu fui assistir a palestra, era, na época, eu que montava as cestas básicas, eu vi que tinha muita lata de leite em pó e já estava preocupado com isso. Por acaso, na hora que eu estava assistindo a palestra, aquilo me veio na cabeça. Eu falei com o palestrante, peguei o telefone dele, entrei em contato com a presidência da casa, ela autorizou, entrei em contato e entreguei as latas de leite em pó.
provavelmente umas 60 latas de leite em pó na época. Além das que ficaram. Porque, como haviam muitas doações, a gente procurava dosar para não haver excesso, então, mas estávamos com muitas. Então, a gente ajudou essas pessoas e não deixamos de ajudar os nossos. Vejam, por que nós estamos a caminhos da luz? Porque estamos a caminho da luz, ainda temos tempo de utilizarmos o conhecimento que possuímos a nosso favor e a favor das pessoas. Isso que é o ponto central. Estou trazendo essa história antiga para os amigos, para que vocês possam ver que quando nós falamos em reparação, eu posso praticar a caridade reparando o mal que eu cometi a outros no passado através do exercício do bem, com pessoas que cruzam o meu caminho. Aí vocês podem até se perguntarem, mas como isso vai funcionar? Eu estarei num movimento em que eu estarei me remindo, estarei procurando remir para com a minha própria consciência o mal que eu cometi. Não é Deus que vai me cobrar, sou eu. É a minha consciência que vai me cobrar das coisas erradas que eu fiz. Mas também, na proporção em que eu vou fazendo bem, a minha consciência vai contrabalançar no meu mundo mental as coisas boas com as coisas ruins. É interessante isso, porque quando desencarnamos, o nosso juiz é a nossa consciência. E se ocorre um equilíbrio entre o bem que estamos fazendo, nós podemos até anular. E alguém pode até dizer, tudo bem, eu posso não ter feito o bem, mas também não fiz o mal, mas nós deixamos de fazer o bem. Essa ideia é uma maneira em que a gente pode, ainda encarnados, exercitando a prática da caridade, procurar se modificar para irmos nos melhorando. Algumas pessoas esperam encontrar na intercessão divina a ajuda que precisam para saldar seus compromissos e também a ajuda que precisam para encontrar a cura para o seu sofrimento interior. A intercessão divina, ela vai vir na proporção exata em que nós exercitarmos a prática do amor ao próximo. Isso sim, no momento em que estivermos exercitando a prática da caridade, do amor ao próximo, nós teremos a intercessão a nosso favor. André Luiz nos conta na passagem, nos domínios da mediunidade, um caso muito interessante, em que eles vão a uma casa espírita, e nessa casa espírita, um senhor estava esperando para o atendimento fraterno. A casa espírita não era muito evangelizada, mas num determinado momento surge uma entidade de luz que se aproxima e pede permissão ao dirigente espiritual da casa, desencarnado, para que ele autorize a ela, entidade, se aproximar do médium para dar o atendimento fraterno àquela pessoa em sofrimento. E André Luiz fica surpreso. Por que aquele senhor não apresentava nada? Por que ele teve aquele privilégio, segundo André Luiz? Não era privilégio, diz o mentor André Luiz, era merecimento. Merecimento que ele conquistou. Então, nós, para contrabalançarmos na nossa consciência tudo aquilo que, infelizmente, cometemos de forma equivocada no nosso passado, dessa encarnação e de encarnações anteriores,
nós podemos, através da prática da caridade, da prática do amor ao próximo, promovendo nossa reforma íntima, buscando trabalhar em prol do bem. Porque nós não vamos levar nada. Nós vamos deixar alguma coisa para os nossos herdeiros, mas tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso que está aqui atrás me foi emprestado pela providência divina para que eu faça um bom uso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em bazar. E no bazar nós vamos apanhar, às vezes, nas casas das pessoas, as doações possíveis e imagináveis, nas épocas mais estranhas do ano. Pessoas que doam coisas que a gente, às vezes, não sabe nem para que serve. Porque o indivíduo deixou passar tanto tempo que, quando ele resolveu doar, aquilo já não serve nem para nada, porque a coisa está descontextualizada. Então, eu tive a oportunidade de buscar doações que eu não sabia para que servia. Aí ficou lá no bazar para ser vendido para alguém que desejasse comprar. Né? Como, por exemplo, hoje em dia ninguém usa mais galocha, como um exemplo, tá? Galocha. Aquele sapato de borracha que se calçava em cima do sapato de couro para não sujar de água ou de lama. Né? Então, nós tínhamos assim umas coisas pitorescas no bazar do centro. Eu estou contando essas historinhas para vocês verem que, quando nós falamos em reparação do mal que causamos, não vamos ter certeza e nem podemos querer ter a pretensão de pedir à espiritualidade que a gente repare com aquela pessoa que a gente ofendeu. Até porque a pessoa pode seguir seu caminho, a pessoa pode evoluir mais do que a gente. Agora, se nós tivermos causado um mal tão grande a alguém, que esse indivíduo se torne um obsessor tenaz, aí os nossos caminhos vão se encontrar fatalmente. Não haverá saída. Mas se, de repente, hoje, no mundo globalizado, onde nós temos a facilidade de encontrar tanta coisa que nos permita repensar a nossa vida, ressignificar a nossa existência, que a gente possa estudar, se melhorar, evoluir, olhar para trás e imaginar que as coisas do passado ficam no passado. Eu recebi um desenho muito interessante. Eu vou terminar falando desse desenho, que hoje em dia, nesse TikTok, Instagram, a gente tem tanta coisa muito interessante. No famoso desenho do Tom e Jerry, que eu acho que todo mundo pode se lembrar, do gato e do rato, famosos no cinema da nossa infância, em que era o Tom sempre correndo atrás do Jerry, que era o rato. O Tom envelheceu, assim como o Jerry. E o Tom, na rede de amigos da internet, descobriu que o Jerry estava internado no hospital. E ele vai até lá encontrar o Jerry, porque achou que o Jerry estava nas últimas. É muito interessante esse encontro entre o Tom e o Jerry, já idosos, aonde tanto um quanto o outro, principalmente por parte do Tom, que não gostava do Jerry, resolve se reconciliar. Então, a reparação, ela passa por um processo de reconciliação. Não é apenas uma reconciliação para com o outro, é uma reconciliação para com nós mesmos, para com a nossa consciência. Nós estamos tentando ficar remidos do sentimento de falta, do sentimento de culpa que somos portadores. Porque cometemos erros equivocadamente
por ignorância, mas cometemos. Então está na hora de Deus nos permitir, dentro da justiça divina, reparar o mal que cometemos da forma que Ele achar conveniente. Meus amigos, essa é a maneira com que eu encontrei de compartilhar com os companheiros a ideia da reparação. A reparação das faltas cometidas através de uma reconciliação para com o outro e para com nós mesmos. Convido a todos agora a elevarmos o nosso pensamento em prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que possa nos ouvir nesse encontro amigo. Como eu disse, não é uma palestra, é apenas um bate-papo, um pensamento, uma elucubração. E que esse pensamento possa vir ao nosso encontro, nos auxiliando nesses breves momentos que aqui nos encontramos. Deus Pai amado, sabemos das nossas falhas, sabemos das nossas dificuldades. Rogamos a paz interior para termos a aceitação necessária do que estamos solicitando em prece. A bênção da reparação. Que nos seja permitido reparar aqui na carne, como diz André Luiz, enquanto estamos a caminho da luz, as faltas que cometemos. Se a espiritualidade julgar oportuno que a gente, nessa encarnação, passe por situações que nos leve a reparar. Se não for possível, que na vida futura as situações aconteçam de maneira que a gente seja realocado numa nova família, numa nova sociedade, com novos amigos, que a gente venha a corrigir o erro do passado distante. Que a paz do Cristo permaneça junto ao nosso coração. E que as faltas cometidas no passado sejam corrigidas através da prática do amor ao próximo. Desejamos a todos os companheiros um momento de paz, um momento de luz, que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.